Vamos estudar, pessoal. Olha, nós continuamos falando sobre as qualidades do perispírito, né? Hoje nós vamos estar falando sobre a bicorporeidade. A bicorporeidade, termo criado por Kardec, relacionando-o ao fenômeno de desdobramento. Embora, de certa forma, a expressão mais adiantada da expansibilidade define-se particularmente como notável faculdade do perispírito que possibilita, em condições especiais, o seu desdobramento, ou seja, fazer-se em dois, sucessivo e às vezes quase simultâneo ao estado de desprendimento, o desdobramento, duplicação corpórea e bilocação, como visto, apresenta-se em nosso atual nível de conhecimento como um processo sumamente complexo e ainda de difícil compreensão, sendo de momento já bem significativo sabermos que o perispírito, graças a essa propriedade, pode apresentar-se bicorpóreo, ou seja, com um outro corpo de forma igual à do físico. Vamos dar um exemplo de um dos médiuns mais, assim, fantásticos, quando eu falo maravilhosos, que a doutrina espírita já pôde nos mostrar, nos revelar, né? Alguém sabe de quem que eu estou falando? Alguém tem, assim, uma ideia de quem tinha essa mediunidade? Chico? Não? Vamos chutar mais um pouquinho? O nosso querido Eurípedes Barçanufo, tá? Nosso médium lá de Minas Gerais, um médium maravilhoso, pedagogo, um filósofo, uma pessoa voltada à educação do espírito imortal, que quando estava encarnado entre nós, possuía essa possibilidade, ele possuía essa, ele conseguia, através da mediunidade dele, né, usando o fenômeno de expansibilidade, ele conseguia se manifestar em dois locais ao mesmo tempo. Ou seja, poderia estar sentado aqui nessa mesa o corpo físico de Eurípides, sentadinho aqui na mesa, tá? E Eurípides vai ficar materializado lá na casa espírita, na sede da casa espírita ao mesmo tempo, e ele vai estar aqui sentado nessa mesa conversando com quem está aqui na mesa e vai estar lá na casa espírita, por exemplo, fazendo uma palestra. Esse é o fenômeno, tá, da bicorporeidade. É você fazer-se presente em mais de um ambiente simultaneamente. Isso exige do médium a faculdade do desdobramento, exige que ele tenha essas habilidades, certo? São todos os médiums que, desdobrando, conseguem a bicorporeidade? Não, não são. São poucos, tá? Outro exemplo muito famoso é daquele santo da Igreja Católica, que inclusive as cordas vocais, o aparelho vocal dele, depois que ele teve sua morte biológica, ficou todo intacto e pertence a um museu em Roma, Santo Antônio de Pádua. Ele também tinha a faculdade da bicorporeidade. Então, conta no livro que fala sobre a vida dele, de que ele estava num local, certo? Fisicamente ele estava nesse local e seu pai estava sendo acusado de um crime que não havia cometido. E o pai dele se encontrava numa localidade, assim, léguas, né? Imagina que naquela época, para a gente se deslocar, a maioria das pessoas se deslocavam a pé ou a cavalo, certo? Se tivesse posses a cavalo, se não era a pé mesmo, que as pessoas faziam grandes distâncias. E o pai dele tinha sido preso, acusado de um delito que não tinha cometido, e Santo Antônio de Pádua, ou seja, Antônio de Pádua, ele estava na companhia do pai
naquele momento em que o pai estavam acusando ele de ter feito tal coisa. E ele era a única testemunha do pai, né? Então, ele pressente que o pai estava em perigo e ele se manifesta fisicamente e vai lá dar o seu depoimento, né, para as autoridades, fisicamente presente, porém na bicorporidade, porque ele estava em outro lugar. Só que ele se deslocou em perispírito, se fez materialmente, fisicamente ali, para dar o seu testemunho como sendo a pessoa que era aquele que validaria o fato de dizer, não, ele não estava em tal lugar, em tal horário, porque ele estava comigo e nós estávamos nesse local. E ele testemunhou e com isso salvou a vida do próprio pai. Patrícia, vamos lá. Mas assim, quando ele faz essa bicorporiedade, se materializa, esse corpo que ficou materializado, ele é perfeitinho ou ele é um pouquinho diferente, assim, um pouquinho meio descolorido, sabe? Igual aquelas fotos que a gente vê, quando o espírito ele se materializa, é totalmente, né, estranho, né? Não é assim, bom, bonito, igualzinho, é igual, como é que é? Olha, essas fotos que a gente vê dos espíritos materializados, elas são feitas dentro de câmaras hermeticamente fechadas, escuras, né? Porque a luz que a gente usa, né, o recurso elétrico que conduz a eletricidade, que proporciona, que ilumine os ambientes, essa luz ela queima os fluidos que são desprendidos dos médiums, ou seja, que vai fazer a doação do ectoplasma para que essas formas físicas sejam possíveis de serem materializadas, certo? É por isso, inclusive, que nas casas espíritas, na hora do passe, na hora da reunião mediúnica, nós tiramos a luz branca, diminuímos e colocamos uma luz azul ou uma luz esverdeada clara, numa cadência luminosa bem mais baixa, para que os fluidos que nós vamos receber e doar, no caso, na hora da reunião, não sejam queimados pela luz ou incandescente ou fluorescente das lâmpadas brancas. Então, quando a gente fala de câmara fechada para que seja doado o ectoplasma, os espíritos eles vão se apresentar de forma muito precária ali. Quando eu digo precária, é que forma-se para que nós possamos ter uma fotografia, para que nós possamos, às vezes, ter uma comunicação vocal, sem que use o corpo do médium que está ali em trânsito na doação do ectoplasma. Existe uma diferença. Agora, quando nós estamos falando de bicorporeidade, é do jeito que o corpo dele seria se ele estivesse lá fisicamente mesmo. Tá? Não passa por nenhum filtro, é a doação dele direto para ele. Ele tem essa capacidade de se desdobrar em dois, tá? Então, é perfeito sem nenhum tipo de diferença. Tudo bem, Lilian? Tudo bem, mas é bem assim, é diferente esse pensamento, né? Tem que abrir bem a mente para tentar entender, porque é louco. Exatamente. Os fluidos na verdade, são para ser estudados por nós o resto da nossa encarnação e às vezes outras encarnações, porque são por demais complexos para o nosso raciocínio material e lógico do momento, tá? Como a gente vai conversar com os espíritos e eles vão explicar para nós o que é e como que esse fluido se materializa, se dissipa, se forma e de repente desaparece, do mesmo jeito que aparece, desaparece, eles vão falar para nós que aos olhos deles, né, da elaboração de um espírito mais evoluído, esse é um fenômeno bem parco, bem simples, bem, assim, chega a ser quase que grosseiro, né?
Mas para nós que estamos percebendo o mundo pelos nossos 5 sentidos do corpo físico, que são extremamente limitados, é quase que uma coisa assim, né, de ficção científica. Se nós não entendêssemos espiritismo como filosofia, religião e ciência, nós aqui estaríamos pensando que nós estamos falando sobre coisas que são irreais, são assim, efeito de computação. Né? Para uma pessoa, por exemplo, que não é espírita, qual é a diferença para ela assistir um filme sci-fi e assistir Nosso Lar? É zero. Zero. Não existe diferença. Porque está tudo sendo elaborado pela mente daquele autor, do criador do filme, das imagens, os efeitos visuais. Cai tudo dentro da cinematografia. Certo? Mas o espiritismo nos traz a parte da filosofia, nos traz a parte da religiosidade e explica o fenômeno para nós dentro da ciência espírita. Então, aí deixa de ser um artigo de Hollywood para vender um filme e passa a ter eco dentro de nós, porque nos toca como espíritos, como essência, nos mostra uma caminhada evolutiva, nos mostra a consequência dos nossos erros, as responsabilidades que a gente arca com as nossas escolhas erradas, a necessidade de ressarcir, a necessidade de se melhorar. Né? Então, resgata da falta do intelecto que ainda não está totalmente formado, nos resgata e nos traz para cá e fala, olha, agora você consegue entender uma parte, mas um dia você vai entender todas as partes. Né? Então, faz sentido para nós entender que nós não estamos capacitados para saber o todo, mas nós já temos algumas fatias desse bolo, graças a Deus. Né? Nós assistimos um filme espírita com a noção moral que esse filme nos traz, mas se eu apresentar esse filme para uma pessoa que não é espírita, é mais um filme sci-fi que ela vai assistir na televisão com efeitos visuais. Qual é a diferença de Star Wars para o filme Nosso Lar? É uma realidade alterada, né? É uma criação mental. Entendeu agora como que a gente tem que estabelecer parâmetros para nós? O nosso raciocínio sempre vai nos resgatar das dúvidas, dos questionamentos, porque a gente sabe aonde a gente pode achar uma fonte para a gente buscar as respostas para as nossas perguntas. Nós vamos conseguir resolver todas? Não. Nós não temos potencial intelectual para tanto. Mas a ciência espírita está assim, ó, na vanguarda de tudo que a gente está vendo hoje na Terra. Tudo que está acontecendo hoje na Terra já nos foi dito há quase 200 anos atrás. O que mostra que, por mais que a gente tenha evoluído, encarnado nesses 2 centênios aí, nós ainda temos muito que aprender com a doutrina. Ela não está ultrapassada. Nós é que não conseguimos acompanhar o passo dela. Né? E nós estamos abrindo um pequeno leque para falar sobre perispírito. Né? Então, dentro do assunto perispírito, olha quantos questionamentos que nós não temos a capacidade intelectual de absorver na porcentualidade total. Mas a gente tem condição de absorver aquilo que nos compete e entender o que nos falta, né? Não, eu realmente não entendo sobre fluidos, eu não domino essa ciência, mas um dia, quando eu tiver um pouco mais avançada, eu vou olhar para trás e vou falar, poxa, eu não tinha realmente condição de saber mais. Não dava ainda para tanto. Tudo bem até aqui, gente? Tudo lindo. Tem mais alguma pergunta, alguma dúvida ou colocação? Senão a gente passa para frente. Bom, então falamos... Desculpa.
Desculpa, Patrícia. Boa noite, todo mundo. Ô, Patrícia, você está falando aí da corporalidade, eu estava tomando banho rapidinho, eu estou doida, eu estou lá no banheiro gritando assim, eu nem me passar, eu esqueci que meu telefone estava só rindo de mim. Mas você está falando agora a respeito da bicorporeidade. O interessante é que a história de Santa Rita de Cássia, olha para você ver, Santa Rita foi casada, né? Marido maltratava muito, bebia muito, mataram o marido dela. E ela tinha 2 filhos. Os 2 filhos prometeu matar quem matou o pai. Ela foi e pediu para Jesus que ela preferia ver os filhos mortos do que ver os filhos assassinos. Daí 2 meses um morreu, daí 2 meses o outro morreu. O sonho dela era entrar para um convento, ser freira, mesmo antes de casar, mas os pais obrigaram a casar. Mas ela chegou perto do convento e pediu à madre que se ela podia entrar, que agora ela era viúva, não tinha mais o marido dos filhos. A madre falou, de jeito nenhum. Aqui só virgem não pode de jeito nenhum, você pode voltar para o mundo. Uau. E ela, né, fervorosa com Jesus Cristo, apegada demais com Jesus, dizem que ela estava no quarto dela, ajoelhada, rezando, ela apareceu lá dentro do convento, no meio das rosas. Ajoelhada rezando. E todo mundo a viu. Bicorporeidade. Aí chamaram a irmã de caridade, a superiora, né? E ela também viu. Mas aí ela foi procurar por ela, não viu, mas a Santa Rita foi na casa dela para saber como que ela conseguiu entrar no convento, se ela não tinha chave. Ela falou assim, eu não entrei por porta nenhuma, eu estava lá. Aí ela foi contado direitinho. Agora deu para entender. Isso mesmo. Agora deu para entender como que ela apareceu lá dentro. Aí ela conseguiu, a madre abriu a mão e falou assim, ok, colocou ela para dentro do convento. Interessante, viu? É uma qualidade, né, do nosso perispírito que algumas pessoas, com a ajuda da mediunidade, conseguem dar mais, né, expansibilidade a isso. E acontecem essas aparições simultâneas. E tá vendo como a gente ainda não tem estudo, e agora nós já temos, por isso que ela é conhecida como a Santa dos Impossíveis, das coisas impossíveis, porque ela apareceu lá dentro do convento. E ela pediu, olha para você ver que interessante. Não tem nada, né? Tá vendo? Aí o interessante é que ela pediu para Jesus que ela queria ter um pouquinho da dor que ele teve quando ele foi para morrer. E ela pedindo, apareceu um dia um cravo de espinho na testa dela. E aquilo foi apodrecendo, foi dando um mau cheiro danado, e ela foi praticamente morrendo, né? E diz que as rosas, que ela era muito doida com as rosas todas do convento murcharam, quase morrendo. No dia que ela faleceu, as rosas floriram toda outra vez. E aonde estava o machucado virou uma chaga fechada, né? Foi o que ela pediu. Aí agora dá para entender por que a Igreja Católica fala que ela é santa dos impossíveis. É o que aconteceu. Interessante. Está explicado pela ciência espírita. A unicidade nós já tínhamos falado da aula passada, então nós vamos recapitular, né? Porque foi na sequência que nós pulamos a bicorporeidade. Então, Patrícia, só um pouquinho. Antes de você continuar, desculpa, mas isso deve ser uma coisa muito meio que raro, não raro, mas difícil, né? Se conquistar. Porque, nossa, eu fico pensando nisso, assim, é muito, muito complexo, mas pelas coisas que você está falando, parece que deve ser algo bem difícil de conseguir, certo? É uma faculdade como qualquer outra, orgânica, né? Mas a mediunidade, ela não é igual para todas as pessoas, apesar de todas as pessoas serem médios. Umas vão ter uma facilidade um pouquinho mais aqui, a outras vão ter uma facilidade um pouquinho mais ali. Então, são coisas e capacidades que a pessoa vai desenvolver que são únicas para ela. Deixa eu dar um exemplo para você, um exemplo assim mais global, para a gente poder compreender melhor o que é para cada um a mediunidade.
né? Porque para Santa Rita de Cássia foi uma coisa, para Eurípides foi outra, né? Para Santo Antônio de Pádua foi outras. E outros médiuns anônimos no mundo, gente. Anônimos no mundo, né? Então, vamos dar um exemplo. Vamos pensar que nós todos aqui na sala, nós vamos observar uma casa, tá? Então, você visualiza uma casa, eu vou te ajudar. É uma casa que, de frente, você vê uma porta vermelha e 2 janelas brancas. O telhado é em V, né? E o telhado é todo preto, tá? Na frente da casa tem um lindo jardim. Na lateral da casa tem um balanço, na lateral esquerda tem um balanço, e na lateral direita tem um canteiro de rosas. Vai guardando o que eu estou falando. Nos fundos da casa tem uma varanda, e nessa varanda tem uma rede pendurada para uma pessoa deitar ali e relaxar algumas horas. Agora, eu vou fazer a experiência da seguinte maneira. Eu quero que a Lilian fique na frente da casa. Eu quero que a Nayane vá para a esquerda da casa, que a Dona Rita vá para o lado direito da casa e que a Vânia fique nos fundos da casa. Tá? E eu, Patrícia, vou subir no telhado. Aí eu pergunto para você, Vânia, do fundo da casa, você enxerga a Lilian lá na porta de entrada? Não. A visão que você tem da casa é a dos fundos. A Nayane, que está do lado esquerdo da casa, ela está lá do lado do balanço da casa, certo? Ela consegue ver a Dona Rita, que está do lado direito da casa, onde tem umas roseiras plantadas? Não. Ela vê a casa, porém ela vê sob o ângulo onde ela está, o balanço. E Dona Rita também vê a casa pelo jardim de roseiras. E já eu vejo só o telhado, porque se eu olhar para baixo, eu vejo o telhado, eu estou em cima dele. Mas o que nós todos temos em comum? A visão. A casa. A visão da casa, mas cada um está vendo de um jeito, não é verdade? Está todo mundo vendo a casa, mas cada um vê de um jeito. Então, quando a gente está falando de mediunidade, é assim que acontece. Para cada um que está ali naquela posição da casa, a sensação e a percepção é uma. Não tem como a pessoa perceber em 360 graus tudo. Por quê? Porque os olhos dela, né? Tanto os olhos físicos têm uma capacidade, quanto a visão espiritual, ou seja lá qual for a qualidade do perispírito que vai ser usada ali na hora para projetar essa experiência, também é limitada. Por que é limitada? Apesar das qualidades se expandirem, terem uma abrangência muito maior do que os nossos 5 sentidos, sim, mas elas ainda são aquilo que nós carregamos e nós somos imperfeitos. Nós somos espíritos em 2º grau de elevação na escala de evolução moral. Então, não tem como, por exemplo, a minha visão espiritual ser igual à visão de Chico Xavier, lá no mundo espiritual hoje. A de Bezerra de Menezes. Não tem. Por quê? Porque eles são irmãos nossos que estão muito na vanguarda. Eles vieram muito na frente, eles já estão lá longe, disparado. Né? Então, um dia a gente de caminhar vai chegar lá. Mas até esse dia chegar, a nossa visão, ainda que seja perispiritual, está presa nas nossas sensações, né? No nosso poder de captar, tá? Então, quando a Nayane fala é complicado a gente entender e é para poucos, por quê? Porque cada um vai perceber de um jeito. E tem pessoas que às vezes até têm essas coisas
Quando eu falo coisas, é porque a maioria das pessoas sequer entende o que está acontecendo com elas, né? Não tem explicação lógica. Por quê? Porque a ciência espírita foi a única que chegou e sentou, se debruçou sobre os fenômenos para estudá-los, dar logicidade ao nosso raciocínio e veracidade ao nosso pensamento, senão nós vamos ser taxados de loucos. Não é? Então, o que a religião não conseguiu explicar, a ciência espírita vem através do fenômeno e explica. Explica para nós de uma forma que seja a mais compreensível possível, porque se a doutrina não conseguir te explicar, outra não te explica. Não te explica. Tá? Porque de todas as religiosidades que eu já estudei, que eu já pesquisei, que eu já tentei me aprofundar, inclusive dentro da ala espiritualista, né? No hinduísmo, no budismo, existe muita explicação a respeito do fenômeno, de alguns fenômenos, mas eles não têm uma abrangência muito grande. Então, se você não tiver aquele crivo da razão para filtrar as coisas, você se perde num emaranhado, né? Porque cada povo tem um avanço e cada povo tem sua cota de contribuição, né? Agora, o que eu acho maravilhoso na doutrina, que é um divisor de águas na minha vida, é que antes dela era tudo milagres e, como dizia o padre, mistérios da fé, que serão coisas que nós não tínhamos nem o direito de contestar, porque era até pecado, né? Ensinavam para a gente que era pecado, então você sentia até culpa de ter questões e perguntas dentro de você, que você não podia sequer abrir a boca, porque, imagina, você está até ofendendo Deus com as suas, né, idiotices. Mas foi a doutrina e foi Kardec usando o método científico em todas as abordagens que ele conseguiu trazer o nosso pensamento para um único foco. Né? Então, quando ele conversava com os médiuns, que ele trocava informações e cartas, médiuns que não se conheciam espalhados pelo mundo, ele usava o mesmo método para todos. E todas as respostas, quando voltavam iguais, ou seja, quando a gente utiliza um método e a gente consegue resposta positiva todas as vezes em que nós tentamos, nós vamos elaborar uma tese científica, né? Ou seja, nós podemos colocar o que é verdadeiro e eliminar o que é falso. Como? Tentativa e erro. Não é? Então, foi através de observação, análise e estudo que ele trouxe o pensamento espírita para essa metodologia que é infalível. A ciência usa esse método para chegar às conclusões tecnológicas, científicas, medicamentosas, que nós usamos no mundo lá fora. Está tudo dentro do método científico. Porque senão a gente vai cair no empirismo, né? Nas falsas verdades. Ou seja, a hora funciona, a hora não. E tem que funcionar, então se funciona para um, funciona para todos. Né? Mediunidade é para todos. Quer estudar? Vem com a gente. Né? A gente tem aqui um manual seguro, né? Que nos capacita para compreender o que acontece conosco. Mas a gente não tem como chegar e falar para a pessoa assim, ó, vou te dar a pílula mágica, abre a boca, toma. Agora engole com um pouquinho de água. Tá tudo resolvido. Isso não existe. A gente não tem essa ferramenta à disposição. Né? Então, tudo é esforço, capacitação, disciplina, estudo, assiduidade, né? Por quê? Se a gente quer aprender alguma coisa, a gente tem que se dedicar. Tem que se dedicar. Tem que se dedicar um pouco ou muito, depende do que você quer. Se você quiser fazer medicina, você vai ter que se casar
com a sua profissão e fazer dela o seu sacerdócio. Porque vai exigir de você um nível de entrega, de estudo e de vivência. Para outras profissões, pode não requerer a mesma entrega, a mesma vivência e a mesma dedicação. Mas é o que a pessoa escolheu fazer da vida dela. Então, ela vai lá com toda a verdade dela e vai dar o seu melhor, né? Isso a gente tem que pensar em tudo que a gente faz. Se você vai limpar uma casa, você tem que ter dignidade de chegar e limpar essa casa. Se você vai tomar conta de uma criança, você vai fazer como se você estivesse fazendo para o seu filho. Porque a pessoa que te paga pelo trabalho espera de você nada menos do que isso. Então, é uma questão de moral, da gente compreender o que a gente está aqui fazendo e levar a sério e fazer de boa vontade, sem fanatismo, sem loucura, mas também entendendo, né, a nossa cota de responsabilidade em tudo, porque isso aqui que a gente está tendo é um momento único, é um momento muito legal, né? Quantas pessoas lá fora gostariam de estar aprendendo sobre essas coisas? Quantos vão viver, estudar dentro de laboratórios e não vão compreender essas coisas que a gente está aqui falando agora, porque não vão se debruçar sobre livros que nós estamos usando nesse momento, né? Ou porque não vão ter oportunidade, ou porque não vão ser expostos, ou porque talvez sendo expostos e pensando que é só uma face de uma religiosidade, já se desinteressa e já não quer mais. Não é? Por isso que diz que é mais fácil a gente fazer um espiritualista do que um espírita. Ou seja, você começa por ali e a pessoa vai aos poucos graduando. Tudo bem até aqui, gente? Tudo certo. Então, vamos seguir. Bom, aqui, agora eu não consigo enxergar o título, porque os meus cursores estão todos em cima da tela, mas é a perenidade. Ok, nós vamos falar então sobre a perenidade. Bom, na perenidade, o espírito tem a marca da perenidade. Não se pode imaginar a alma sem o perispírito, seu reflexo e ponto de contato com a realidade que o envolve e que se apura, se aprimora com a própria evolução dessa. O corpo espiritual é indestrutível como a própria alma. Anota a respeito Gabriel Delany, abre aspas, a alma se encontra unida à substância perispirítica, que coisa nenhuma pode destruir. Nem os milhões de graus de calor dos sóis ardentes, nem os frios do espaço infinito têm ação sobre esse corpo incorruptível e espiritual. Somente a vontade o pode modificar, não porém mudando-lhe a substância, mas expurgando-a dos fluidos grosseiros de que se satura no começo da sua evolução. Está no livro A Alma é Imortal. Esse livro é simplesmente maravilhoso. Quem não teve chance de ler, leia. Fica aí a recomendação, tá? Também a indestrutibilidade e a estabilidade constitucional do perispírito fazem dele o conservador das formas orgânicas. Graças a ele, compreendemos que os tecidos possam renovar-se, ocupando os novos, o lugar exato dos antigos, e daí a manutenção da forma física, tanto interna como externa. Isso está em Evolução Anímica, na tradução de Manuel Quintão. Bom, aqui vamos falar então de perenidade. Então, se você você vai ser o resto da imortalidade, tá? Nós, uma vez que fomos criados por Deus, somos imortais, ou seja, seguimos indestrutíveis, perenes, né? O perispírito nosso é perene, ele não se destrói.
Por mais que a gente evolua e se transforme no espírito crístico, um espírito puro, no topo do grau da mais avançada evolução, não se destrói o perispírito, ele se melhora, ele fica mais sutilizado, porque ele perde, como está dizendo aqui, os fluidos grosseiros, né, do começo das nossas encarnações. Lembra daquela comparação que lá no começo desse seminário eu dei dos tecidos, de tecido mesmo, de fabricação de tecido de roupa? Os tecidos mais grosseiros nos começos das encarnações, como sendo uma forma da gente visualizar um perispírito, né? De entender o que compõe, o que envolve. E nas encarnações mais, né, sutilizadas, mais elaboradas, de evolução, nós vamos então ver tecidos mais finos, mais delicados, mais luminosos, não é? Porque está envolto o teu espírito daquilo que é a tua substância primordial, não é? Se você é ainda aquela pedrinha bruta, pedra lascada, né, um cascalhinho, não tem luz, né? Tem aquelas pontas assim que se a gente pisar descalço, dói o pé, machuca, né? A gente ainda é brutinho, né? Mas depois que o tempo, as encarnações e as experiências vão nos burilando, aquele diamante que saiu lá das profundezas de uma rocha escura, com o tempo vai sendo burilado, e de repente começa a reluzir, começa a ter luz. Produz luz, né? E depois de tanto burilar em várias facetas, ele se ilumina de várias formas e de vários ângulos, né? Então, essa é o trabalho que a gente tem ao longo da nossa evolução. A perenidade nos garante isso, né? É uma qualidade do nosso perispírito, nós somos perenes. E olha que interessante, quando fala em relação que o perispírito também, ele conserva as formas orgânicas, olha lá, a indestrutibilidade e a estabilidade constitucional do perispírito, ou seja, a base de estrutura do perispírito, fazem dele o conservador das formas orgânicas. Graças a ele, compreendemos que os tecidos possam renovar-se. E não é verdade que a cada 365 dias do ano, né? 365 dias, ou seja, um ano, todas as células do nosso corpo, apesar de a gente estar num processo de envelhecimento, né? Elas se renovam, elas trocam. Né? Se você fizer um corte aqui no seu dedo hoje, não vai ficar cortado por 20 anos, 30 anos. Aquele local ali vai cicatrizar. Às vezes vai ficar uma marca, uma cicatriz, mas com o tempo, inclusive a cicatriz suaviza. Ela travou. Inclusive a cicatrização, né, e essas marcas, elas vão sendo suavizadas com o tempo. Ou seja, o nosso perispírito, ele envolve toda a nossa substância orgânica. E ele é responsável pelo refazimento de tudo. Olha que interessante. Isso é maravilhoso da gente saber, não é? Agora eu vou falar uma coisa para vocês entenderem. Alguém já teve, assim, a experiência de conviver com uma pessoa, ou às vezes conhece alguém que já conviveu, ou já viu algum relato ou documentário de uma pessoa que, por exemplo, perde um dedo da mão, ou perde um dedo do pé, ou perde o pé, ou perde a perna, tá? Ou um acidente, ou né, numa doença como diabetes, que muitas vezes a pessoa, por falta de circulação, é obrigada, né, a tirar uma parte do corpo para que as demais partes sejam preservadas. A pessoa, vamos supor que a pessoa perdeu do joelho para baixo, né? E às vezes ela relata que ela tá com coceira lá no dedinho do pé. Nossa, eu tô com uma coceira no dedo do pé. E aí você para e pensa assim, ficou doido, não tem mais o pé.
Não, você está falando do outro pé? Não, é desse aqui, é esse aqui que coça, é esse aqui que incomoda. E aí a gente para e pensa assim, não é possível, gente, a pessoa já não tem mais o pé. E aí eu vou explicar para vocês o seguinte, se você perder esse dedo aqui da sua mão, tá? Você perdeu organicamente, mas perispiritualmente aqui alguma coisa reveste teu corpo, tá? Então existe uma forma que está revestindo. E essa forma que reveste chama perispírito. E esse revestimento, ele tem todos uma sensação, tá? Ele é provido de sensação. Não tá morto, não. Então, você pode perder esse dedo aqui e continuar sentindo a coceira. Você pode perder esse dedo aqui, mas sentir que ele tá dormente, de alguma maneira. Porque a sensação que não está mais no corpo orgânico pode estar na superfície perispiritual do entorno. Tá? Então, é por isso que as pessoas que às vezes têm uma parte retirada do corpo ainda fica com as sensações. E da mesma maneira que quando a pessoa desencarna, aí nós vamos falar agora de uma parte mais dolorida, desencarna num acidente, né? Onde às vezes ela é vítima fatal, né? E de uma batida, de um atropelamento, né? Então, muitas vezes vai haver uma lesão grave no corpo físico dela, tá? E essa lesão também acontece no perispírito. Então, a pessoa às vezes vai desencarnar, tá? E ela vamos dar um exemplo aqui, para a reunião mediúnica, vai ser atendida numa reunião mediúnica, tá? E quando ela chega lá, ela tá com a sensação, vamos pensar assim, que, não sei, vamos pensar que ela sofreu um acidente num trilho de trem, tá? Que ela ficou com o pé preso no trilho, o trem veio, pegou, matou na hora, estraçalhou o corpo todo, né? Ela entra na reunião, ela já não tem mais o corpo físico, certo? Mas as impressões pela brutalidade do impacto estão todas impregnadas no perispírito. Então, ela se sente toda arrebentada, né? Então, na hora da reunião, nós vamos doar fluidos para que o perispírito seja recomposto. Então, é como se fosse uma transfusão de energia, que eu gosto muito de chamar de transfusão de amor, porque é o amor que cria, né? E é o amor que reconstrói, aonde já foi destruído um dia, não importa como ou porquê, ele tem o poder de transformar e reconstruir tudo aquilo que está estragado, velho e ruim, né? Então, a gente doando os fluidos do nosso organismo, o nosso fluido animal, todos na reunião, cada um de nós tem uma peculiaridade de fluidos, então a espiritualidade retira de nós como quem vai pegando assim, ó, como se fosse um fio delicado aqui, outro fio ali, sabe? Uma costureira que pega e bota no cantinho da agulha lá, aquela linha fininha e ela puxa, aí daqui a pouco ela muda a linha, ela pega outra cor, né? É um bailado, né? De fluidos que vai sendo retirado e doado para aquele perispírito ali se recompor. Aí, quando a gente consegue fazer essa recomposição, acontece o que a gente chama de choque anímico. As nossas energias sendo doadas, recompõe o perispírito e ele novamente se sente vivo, né? Mas sem as dores físicas. Aí nós vamos entrar com a palavra, com a boa doutrinação, com o bom cuidado, com a orientação, porque daí a gente vai curar, né, a parte emocional. A gente vai reconstruir a parte emocional. Ou seja, dando novamente fôlego e vida nova para aquele irmão que já se encontrava ali, se sentindo totalmente destruído fisicamente, mesmo sem ter o corpo, porque as impressões estão todas no perispírito, e emocionalmente perdido, desequilibrado, porque
passando por um processo extremo de dor. Então, nessa hora aí, a perenidade, ela nos garante que nós, não importa a forma e a condição que a gente chegue lá no mundo espiritual, quando nós recebemos as ajudas, dentro da reunião ou fora dela, nós vamos reconstituindo as nossas forças, ganhando tônus perispiritual novamente. Falando um pouquinho de mutabilidade. Cris, eu posso fazer uma pergunta? Por favor, Lilian. É que você falou sobre o perispírito, né, quando tem uma puncação, né, essas coisas assim. Aí eu fiquei pensando assim, por exemplo, uma pessoa, por exemplo, que teve um derrame, né, que tem todo o seu, a metade do corpo, né, com a hemiplegia, ou, por exemplo, uma pessoa que tem uma úlcera, né, assim, aquelas feridas grandes, porque fica muito tempo deitado, por exemplo. A pergunta como é que está o perispírito dessa pessoa? Também o perispírito está com essa ferida, com essa úlcera, o perispírito dessa pessoa que teve o derrame está com essa lesão na metade do corpo? Quando você tem uma bursite, vai, por exemplo, de ombro, o perispírito está ali, né? Porque também ali marcado. E qual é a outra pergunta que linka com essa pergunta? Como seria o gigante deitado? Esqueci. Porque, né? O Jerônimo, né? Que, poxa vida, é um exemplo, assim, né? Para todos nós. Como é que o corpo dele que estava daquele jeito, mas quando, por exemplo, ele dormia, desdobrava, né? Como é que estava o perispírito dele? Também estava daquele jeito? Você entendeu a pergunta? Eu entendi, sim, senhora. Vamos lá. A primeira coisa que você me perguntou foi se na hora que a pessoa desencarna, ela está com essas sensações, seja lá da enfermidade que ela contraiu em vida, no perispírito dela. Sim, ela está. Tá? Então, ela chega lá, se ela foi vítima de um derrame cerebral, se ela foi vítima de uma parada cardíaca ou, não sei, de um acidente violento, como eu narrei aqui, ela chega lá com aquela lesão perispiritual. Então, ali vai haver o que a gente chama, né, de cirurgia espiritual feita no mundo espiritual com doação de fluidos. Nós, se tivermos um problema de saúde, corremos para o médico e para o hospital e pedimos ajuda. E ele, dentro da farmacopeia que existe aqui, de toda a tecnologia que existe aqui, dos recursos, ele vai tentar desobstruir, né? Vai tentar consertar os problemas, vai tentar minorizar os impactos que esse problema pode causar no nosso corpo físico. Muitas vezes vai haver sequelas que não vai ter como reparar, né? Quando a gente está falando a nível de tecido cerebral, a gente sabe que partes importantes que se degeneram não há uma recomposição, né? Não há uma regeneração espontânea. Bom seria, né, que fosse igual o rabinho da lagartixa, que quando ela perde o rabinho, daqui a pouco o rabinho dela cresce de novo. Mas, infelizmente, a gente sabe que existem partes nobres no nosso corpo que não obedecem essa metamorfose e nós ficamos com aquela lesão ali no corpo físico. E quando a gente desencarna, a gente perde o corpo físico, mas o nosso perispírito está registrado ali naquele local que ali tinha, né? Houve um problema, houve uma lesão. E aí vai ser recomposta essa lesão vai ser curada, tratada, né, lá no mundo espiritual, para que o espírito deixe de sofrer. Essa foi uma pergunta. Então, a gente falou do desencarne e de como o perispírito fica. Agora, vamos falar do desdobramento do sono, tá? Quando o espírito sai, o corpo dele está ali. Quem é que está com a marca da doença? É o corpo físico.
Quem projeta a doença é o espírito. Ah, o doente é o espírito. O corpo é a projeção da doença. É por onde a doença tem que sair. É o último filtro por onde ela passa. Ela está lá no seu envoltório íntimo, teu espírito. Aí há uma projeção mental, ela ganha a tua mente, e da mente ela ganha o corpo. Então é por onde vaza. Tem que sair. Tem que expurgar por algum lugar. Né? Então é a válvula de saída. Tem que sair. Então acha um jeito de vazar pelo corpo. Ok. Tá lá no corpo a doença. Tá? Na hora do desdobramento do sono, o espírito não tá com a doença. Ele não sente, aliás, ele tá com a doença porque a doença é dele, mas a doença está projetada no corpo e o corpo está dormindo. Então, na hora que o corpo está dormindo, entre aspas, ele tem uma pequena emancipação. Ele tem uma pequena trégua. Tá? Por isso que muitas pessoas, num processo, vamos supor, de depressão, elas dormem muito. Elas têm uma sonolência, elas têm um cansaço, e aí a pessoa fica pensando assim, meu Deus, o que que causa tudo isso? Será que são os remédios que são muito fortes? Será que é uma química cerebral que não está ajustada? Muitas vezes é a fuga, tá? Porque enquanto eu estou dormindo, eu tô saindo aqui dessa realidade, eu não tenho que lidar com isso. Eu saio assim, né? Saída estratégica, né? Vamos sair a francesa rapidinho, ninguém vai perceber. Enquanto eu tô lá, né? Eu tô livre de ter que resolver essa parte aqui, porque é o corpo é que forja, né? Quando a pessoa tem alguma doença, eu tenho uma amiga muito querida, que ela tem uma doença degenerativa e não tem cura, e é uma doença neuropática. Então, as dores são muito fortes, né? E não existe remédio hoje na Terra que tire as dores. Porque os remédios para dor, eles atuam no sistema neurológico e também tem o sistema parasimpático, ou seja, tem vários sistemas e cada um responde à dor e aos estímulos da dor de uma forma. E há medicamentos para os quais esses sistemas respondem e outros medicamentos que não. E no caso dela, não responde, tá? Então, a pessoa realmente vive com dor, vive gerenciando esse estado. E, gente, eu vou dizer para vocês, é uma das pessoas mais felizes que eu conheço, porque é de uma resignação e de uma resiliência invejáveis. É jovem, é mãe, é batalhadora, é uma profissional de gabarito, uma mãe maravilhosa, uma esposa linda, filha maravilhosa para pais fantásticos. E você não vê essa moça reclamar. Você não vê essa moça falar para você assim, olha, hoje eu tô tendo um dia horrível. Que saco. Minha vida não presta. Eu nunca escutei isso dela. Eu nunca escutei isso dela. Ela descobriu a doença aos 27 anos, foi quando começaram os sintomas, e hoje ela tem 39. E hoje ela é um ser humano melhor do que quando ela era com 29. 27. Então, quando ela não está no corpo, quando ela se vê no mundo espiritual, ela não sente dor. Ela não sente dor. E uma das coisas que eu percebo é que a vontade, assim, o momento de dormir é um momento de alívio. É o único momento de alívio. E às vezes as dores são tão intensas que até para a pessoa pegar no sono tem dificuldade de conciliar, porque a dor te incomoda até de adormecer. E por vezes, sem fim, a pessoa adormece de exaustão, né? Por exaustão, por já não suportar mais. Então, nos momentos que você está emancipado, você tem, entre aspas, uma trégua, tá?
Gigante Deitado tinha tréguas também no momento de emancipação. Gigante Deitado é o nome que carinhosamente foi dado a Jerônimo Mendonça. Jerônimo Mendonça foi um homem saudável até os seus 17, 19 anos de idade. Ele não era espírita, era um rapaz extremamente bonito. Na década de 40, por aí, quando saiu aquele primeiro seriado do Tarzan na televisão, né? Que ele agarrava a mulher, o macaco, subia no cipó, cruzava um rio, segurando uma mão, a mulher na outra, o macaco, e você, né? Era aquele herói, né? Aquele homem forte, bonito, que vivia na mata, que resolvia tudo no físico. E Jerônimo Mendonça, por ser um homem muito bonito, ele se olhava no espelho, né? E como o ídolo da época era o Tarzan, ele se olhava no espelho, ele gostava de malhar, né? Então na época não existiam as academias, e ele tinha ferros, então ele levantava ferro, ele levantava peso, então ele era um homem musculoso, sarado. Mas na época isso não era uma coisa assim muito normal, mas com a chegada do Tarzan na televisão, esse estereotipo ficou mais visível, né? E muitas pessoas começaram a replicar, a seguir. E ele, então, como gostava de malhar ferro, foi ficando forte, 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 e ele conta nas palestras dele, quem quiser depois vai lá no YouTube ouvir, que ele chegava na frente do espelho, né, na hora que ele estava se vestindo, e ele se contemplava e dizia para ele: "Ê, Tarzan, olha que homem mais bonito", né? E ele se massageava assim o seu próprio ego. Passou-se algum tempo, um colega, um amigo dele, disse para ele que precisava ir num centro espírita, que ele fizesse companhia para ele, fosse com ele. E Jerônimo ficou meio reticente, né, com esse negócio de ir em centro espírita, como é que seria isso e tudo mais, mas acabou cedendo, né, o pedido do amigo e foi acompanhar o amigo e chegou nesse centro. Teve a palestra e naquela época, né, as reuniões mediúnicas eram abertas. Gente, meu gatinho tá aqui mexendo no computador. Não, meu filho, sai daí. Tem que ter paciência com as criaturas de Deus também, né? Então, ele chegou no centro e aí começou teve a reunião, a palestra, e depois da palestra, então, veio a reunião mediúnica ali, que eles sentavam, os médios se concentravam em volta de uma mesa, a plateia toda ali sentadinha, e começavam as psicografias de cartas, né, para pessoas que estavam ali sentadas, e de repente diz que um médium se agitou bastante no final da reunião e falou para o dirigente da casa que não gostaria de ter que dar aquela mensagem, mas que ele cairia como médium no ridículo, né? E aí o dirigente falou, mas fala, meu filho, de repente vai fazer sentido para a pessoa que está aqui, e ele ficou muito nervoso e irritado, porque era jovem e inexperiente, e aí ele falou, tá bom, só porque o senhor está mandando e o senhor é o dirigente da reunião, eu vou fazer, mas eu falo para o senhor que eu estou fazendo contra a minha vontade. Aí ele levantou da mesa, né, pediu licença para as pessoas e falou para elas, eu vou ler aqui uma carta que está endereçada para o Tarzan. E ninguém na plateia sabia dessa coisa, desse negócio de Tarzan, olha que homem bonito. Só ele sabia, só Jerônimo sabia. E aí começou a ler a carta, né? E a carta dizia mais ou menos assim: Tarzan, segura no cipó da fé e da força, porque dias difíceis abalarão as estruturas do teu corpo vaidoso. E aí o rapaz leu e perguntou, tem alguém aqui que chama Tarzan? Aí Jerônimo levantou a mão, é o meu apelido. E aí o rapaz entregou, então, aliviado, de certo, porque ele achou que ele estava, né, sobre processo de fascinação, ali, imagina, uma carta para o Tarzan. Tarzan era um ídolo de Hollywood.
entregou a carta para Jerônimo. Jerônimo ficou pensativo, ficou assustado, mas não tinha nada na hora para fazer a comparação. Passou algum tempo e Jerônimo começou a ter umas dores físicas e algumas perdas de movimento. E depois a ciência diagnosticou Jerônimo Mendonça com atrofia muscular, aquela doença que se chama ELA. É uma doença que atrofia a pessoa, é degenerativa e progressiva. Até os dias de hoje não se tem cura para essa doença. Apesar dos cuidados paliativos terem melhorado da época de Jerônimo para agora brutalmente, não existe ainda a cura da ELA. Então, Jerônimo foi paralisando. Aquele homem forte, robusto, jovem, bonito, foi ficando paralisado. E por isso que ele tem um apelido de gigante deitado. Porque ele ficou cego, ele não se movia. A única coisa que Jerônimo tinha eram as cordas vocais. Então, ele fazia as palestras levado de maca, dentro de uma Kombi improvisada, com uma cama, e as pessoas transportavam Jerônimo nas estradas poeirentas do Brasil, dos anos 40, 50, 60 e 70, para lá e para cá, fazendo palestras deitado em cima de uma cama. E ele tinha tantas anginas e tantas dores físicas que, por vezes, ele pedia que colocassem sobre o peito dele sacos de areia para fazer pressão, porque fazendo essa pressão ele não tinha tanta dor. E aí, um dia, Chico foi visitar Jerônimo. E aí, Jerônimo falou para ele assim: ai, Chico, eu acho que eu tô por um fio. E aí Chico disse que olhou para Jerônimo e falou: Jerônimo, Chico, eu tô com angina, eu tô com dor disso, dor daquilo. Ele disse que Chico foi escutando Jerônimo, né? E falou para ele assim: Jerônimo, meu filho, deixa eu falar um negócio para você. Trabalhar engrossa o fio. Porque ele falava que ele estava por um fio. E aí Chico falou: trabalhar, Jerônimo, engrossa o fio. E assim o gigante deitado ainda viveu muitos anos e deixou uma contribuição maravilhosa. Se vocês tiverem a oportunidade de assistir as palestras dele no YouTube, Jerônimo Mendonça, o gigante deitado. Fazia as palestras rindo, conversando com as pessoas num humor maravilhoso, um homem que só movia os lábios, mais nada. Então, ali a gente tem um gigante deitado. Né? Tudo bem até aqui, gente? Eu fico assim encabulada, que como você mesmo falou, ele na época não frequentava o espiritismo, não sabia nada, como que ele aceitou, né? Como que ele esqueci a palavra, Patrícia, quando você aceita os desígnios de Deus, como é que ele teve a confiança? Resignou. Resignou. Como que ele falou, bom, agora, né? Ele não desesperou e não foi atrás, por exemplo, do Chico Xavier e falar assim: mas por quê? O que eu fiz? O que eu fiz da vida passada que eu estou pagando? O que está acontecendo? Entendeu? Então, quer dizer, ele se colocou na mão de Deus. Olha para você ver que café. Ele falou: bom, agora eu estou na mão do Senhor, porque não tem outro jeito. Agora eu sei que né? E sem fazer aquele tanto de pergunta que geralmente a gente vai na casa espírita, quer que o médium olhe para a gente, né? Tem alguém do meu lado direito, do meu lado esquerdo? Ai, o que eu fui da vida passada? Né? Olha para você ver que interessante, que lição. Então, para a gente entender a pergunta da Lilian, né? Que quando a gente está no desdobramento, a gente tem assim uma liberdade vigiada, né? Uma emancipação de curta duração, porque o nosso corpo está comprometido. Então, toda vez que a gente volta para ele, a gente vai sentir todas as sensações que estão ali impregnadas. Vamos falar um pouquinho sobre mutabilidade.
O perispírito, no decorrer do processo evolutivo, se não é suscetível de modificar-se no que se refere à sua substância, o é com relação à sua estrutura e forma. Sabe-se que, por meio da ação plasticizante, pode o espírito mudar, por exemplo, o seu aspecto, porém, tal fenômeno envolve apenas modificação transitória e superficial, sustentada transitoriamente pela mente. Desde os protoformas psicossômicas, André Luiz diz isso, nos seres mais primitivos, até o homem e o anjo. Uma longa escala é percorrida. E quanto mais progride a alma, através das sucessivas transformações, mais apurado vai se tornando o seu veículo espiritual e, consequentemente, mais delicada a sua forma. Então, aí a gente vai vendo que nós somos suscetíveis, graças a Deus, né, de nos modificarmos, no que refere à substância, né? Ou seja, a nossa estrutura, a nossa forma vai ganhando plasticidade de acordo com o processo de evolução. E aí a gente pode fazer novamente a comparação do tecido mais grosseiro e do tecido mais sutil, do espírito ainda nas primeiras fases da sua evolução, com aqueles espíritos que já estão na mentoria, né, da humanidade, por exemplo. E aqui está dizendo que a escala é longa, né? Mas que todos, olha que isso é que eu acho assim, quando eu consigo, aí eu consigo compreender Deus, a sua justiça e quando ele cria tudo da mesma forma para todos, né? Desde os protoformas psicossômicas, nos seres mais primitivos até o homem e o anjo, ou seja, está englobando todo mundo. Todo mundo, do verme ao anjo, né? Uma longa escala vai ser percorrida. E quanto mais a alma progredir, mais apurado vai ficando o seu veículo espiritual. E, claro, mais delicada fica a sua forma. Então, quando a gente fala de seres angélicos, né, seres que volitam, aí, né, as religiosidades pegaram e fizeram homens com asas, para justificar os fenômenos visuais daqueles que podiam ver, né? E aí, o que acontece? Quem é bom vira santo, ou vira o Espírito Santo, e os ruins, diabo, né? E aí a gente entende que não existe isso, né? Existe espírito evoluído e espírito doente. Ou a gente está numa polaridade, ou a gente está na outra. O certo é que nós muitas vezes vamos oscilar entre uma polaridade e outra, de acordo com a situação, mas que nós estamos aí nessa tentativa e erro até a gente adquirir, né, estrutura de perfeição. Mas que a regra vale para todos, né, sem exceção nenhuma. Bom, aqui nós temos capacidade refletora. A capacidade refletora no corpo espiritual, extensão da alma, que reflete contínua e instantaneamente os estados mentais. Olha que interessante. Você pensa alguma coisa na sua cabeça e o teu perispírito está todo sendo formado e mudado com o teu pensamento. Tá? Olha que interessante. O perispírito, nas palavras de André Luiz, é suscetível de refletir, em virtude dos tecidos rarefeitos de que se constitui, ou seja, aquela matéria sutilizada, a glória ou a viciação da mente. Ou seja, você molda o teu perispírito. Pensa no balão de festa, balão murcho. Pensa agora que você vai pegar esse balãozinho murchinho e vai soprar um ar limpinho dentro dele. E ele vai se encher, mas lá dentro só tem ar limpo. Agora pensa que você, ao invés do ar limpo, vai botar esse mesmo balão na boca de um escapamento de carro, que vai soltar toda aquela poluição, e ele vai encher também daquilo. E vai ficar pretinho por dentro, fedido,
grosseiro, sujo, poluidor, né? Então, pensa isso, é a glória ou é a viciação da mente? O que a tua mente produz está impregnando todo o teu perispírito, né? Por isso, a atividade mental nos marca o perispírito, identificando a nossa real posição evolutiva. Isso está no livro de André Luiz e Chico, que fala da coleção, né, Libertação, que é um dos livros da coleção de André Luiz. Todo pensamento encontra imediata ressonância na delicada tessitura espiritual, produzindo 2 tipos de efeitos. Gera na aura sua imagem, conhecida hoje como forma pensamento variável, de acordo com a carga emocional, inclusive sob o aspecto cromático, ou seja, das cores, como demonstram técnicas e testemunhos incontestáveis, e também na dimensão física, influindo na fisiologia dos centros vitais, repercute nos sistemas nervoso, endócrino, sanguíneo e demais vias de sustentação do edifício celular. Então, quando a gente pensa que o pensamento da gente só polui a nossa mente, a gente não entende que a mente extrapola o canal do cérebro físico, biológico, atinge o âmbito perispiritual da nossa aura, ou seja, do nosso entorno, emite luz, emite densidade, de acordo com o que a gente está pensando, né? O que reveste o nosso pensamento? Sentimento. A roupa que veste o teu pensamento é o que você sente, tá? Se você sentir raiva de mim, o teu pensamento vai ser revestido disso. E todas as vezes que você pensar em mim, lembrar de mim, você cria um pensamento vestido de raiva. Você veste ele, bota uma roupinha nele chamada raiva. Quando você vê seu chefe fazendo alguma coisa que você odeia, você olha para ele, você não precisa falar nada, não. Você já vestiu o teu pensamento naquele sentimento, você já fuzilou ele só com seus olhos. Por quê? A sua energia já está toda moldada. Você já vestiu a roupa. Então, a gente tem que perguntar que roupa que você está vestindo, que roupa que eu estou vestindo. Em várias situações da nossa vida. Que roupa que eu visto com meu chefe, com meu patrão, com meu funcionário, com meu esposo, com os meus filhos, com os meus vizinhos, na sociedade. Quando alguém me corta lá no sinal, quando alguém fura a fila lá no casco, na hora que eu vou pagar minhas compras, né? Como que você está vestindo o teu pensamento? Porque aí você olha e acha que o feio é o outro que está cometendo o delito. Mas e o seu é menos grave? Porque você não é responsável pelo delito dele, mas pelo seu você é. Né? Então, o seu é a nível mental. Então, tá havendo uma metamorfose aí no seu entorno, né? Posso olhar para você, você tá arrumadinho, vestidinho, de banho tomado, unha feita, cabelo penteado, gravatinha, terninho. E o homem de Neandertal que está aí dentro? Aquele cavernoso que, ó, espeta ele na superfície para você ver se ele não responde. Né? Pode estar usando um Armani, não tem problema. A miséria ela vai ser vomitada. Não é? Por quê? É a mente. A mente é uma usina. É uma usina poderosa. Quem pensa que usina poderosa é uma usina atômica não conhece o poder que a mente tem. Não é verdade? Porque a mente é que criou a usina atômica que existe hoje na Terra. Foi uma mente. Nada se criou sozinho assim, ó. Não. Alguém teve que sentar e traçar. Fazer os planos, os projetos, se debruçar sobre livros, sobre tentativas e erros. Né? E daí surgem grandes malhas
ou grandes glórias. Depende da intenção, do impulso, da meta, do foco que você vai dar. Porque pensamento é vida. Pensamento é energia. E ele reveste tudo ao nosso entorno. Então, às vezes a pessoa fala assim, acho tão engraçado isso. Olha, eu não sei nada da vida daquela pessoa ali. Mas eu olho para ela, eu sinto assim que ela tá assim meio triste, tá meio melancólica. A pessoa às vezes não abriu a boca, não trocou uma palavra com ela, sabe? Mas, gente, o corpo da gente fala. E a gente negligencia os sinais que ele nos dá muitas vezes, né? Eu vou dar um exemplo para vocês. Por vários meses, eu sofri com uma tendinite que eu estava tomando quase 1.000 miligramas de naproxen por dia, arrebentando o meu estômago, porque eu estava com uma tendinite que me tirava os movimentos do braço até aqui em cima. Ficava dormente, uma sensação horrível, uma dor, vários pontos de gatilho no braço, trigger points, tendo que fazer fisioterapia, massagem, tomar remédio. E o fundo disso tudo era um abuso físico. Ou seja, era um movimento contínuo e repetitivo, de esforço contínuo e repetitivo, de atividades simples do dia do trabalho, que estavam simplesmente destruindo os meus movimentos e me causando muita dor. Então, o meu corpo, ele já não estava falando comigo. Ele começou a gritar. Ele começou a me pedir socorro, gritando, como se ele tivesse assim à deriva em mar aberto, segurando assim, ó, num galho de árvore lá, né? E a onda batendo em cima de você. E eu tive que mudar tudo. Eu tive que parar tudo e mudar tudo, porque se eu não fizesse isso, a vida ia me parar, o meu corpo ia me parar. E eu não posso fazer isso com o meu corpo, eu não posso ser negligente a esse ponto. Porque isso é um processo de autodestruição. Não é? Então, aí fica o meu testemunho para vocês. Agora, é uma sensação que a gente precisa endereçar na nossa cabeça, entender e dar o basta e falar, não, eu tenho que respeitar. Né? Então, se eu estou tendo um pensamento que causa esse gatilho todo aí de disparar no meu corpo alguma reação de cólera, de ódio, de a boca ficar amarga, o coração dispara. Opa! Teu corpo está gritando para você prestar atenção nos teus sentimentos. É melhor você parar, respirar e escutar teu corpo, porque o que está acontecendo com ele é o reflexo do teu espírito que está ali, ó, de trás dos bastidores, né? Tá ali, ó, as cortinas se fecharam, mas o ato está ali sendo encenado. E tem alguém ali atrás das cortinas que está gritando, para, porque se você não parar, você vai ter um ataque. Você vai ficar em cima de uma cama. Você vai perder as estribeiras. Né? Mas é o corpo dando sinal físico que o espírito perdeu o controle sobre a rédea da vida. Né? Então, tá tendo uma projeção aí. Né? E tá tudo impregnado no nosso perispírito. E quando impregna o perispírito, qual que é o próximo passo? Tem que vazar. Então, vai vazar para onde? Para o corpo, que é teu uniforme de trabalho, tua ferramenta de evolução. Aí a gente se pergunta, quantos anos vai durar o teu uniforme? Porque ele pode durar todo craqueado 80 anos, 60 anos.
50 anos. Mas se você tiver os cuidados, pode ser que ele dure 80 numa qualidade de vida bacana. Não é? Então, vai das nossas escolhas. Porque o nosso corpo espiritual é a extensão da nossa alma. Não é qualquer coisa. Somos nós. Não é? Então, que a gente entenda que é assim, para a gente poder dar significação. Senão, fica tudo a nível de teoria do livro O Perispírito de Zalmino Zimmermann. E eu não quero que ninguém saia da sala achando que isso aí vive lá dentro do livro. Não, o livro é uma janela aberta para você entender a tua alma, o teu espírito. Né? Ele é uma ferramenta para você se ajudar e se compreender. É uma ferramenta de autoconhecimento, de autopercepção. Né? Que muitos de nós, se não tiver a oportunidade de sentar e se debruçar numa literatura espírita, não vai compreender isso. Não vai compreender isso. Até aqui, gente, tem alguma pergunta? É impressionante, mas já são 8:55. Passou muito rápido, eu não tô com pergunta nenhuma. Foi muito bom hoje. Eunice, tô vendo Márcia, Genilda, Moira, Rita, Lilian. Temos 11 pessoas na sala. Deixa eu ver quem está na sala. Olha. Curiosidade mata, né? Vamos lá. Vânia está na sala. Se alguém tiver pergunta, alguma colocação, por favor, abram os microfones, tá? Olha, Patrícia, eu não tenho perguntas, porque você está abrangendo tudo, tá? Eu estou achando esse estudo muito bom, estou amando, viu? Tá tudo assim, em paz aqui comigo. Estou acompanhando. Que bom. Mais alguém? Não? Bom, então, para a próxima semana, eu não quero entrar no nosso próximo slide, que seria falar sobre os chakras, porque eu preparei um vídeo para nós de mais ou menos 26 minutos de duração, tá? É um vídeo do YouTube. É bem completo, que vai explicar a dinâmica dos chakras, o funcionamento, o duplo etéreo, a aura, tá? E não quero começar para não quebrar. Então, na próxima semana a gente vai começar então a falar, tá? Continuando, né? Falando sobre capacidade refletora, nós vamos então abordar as portas, né? Por onde a energia flui e por onde ela reflui, tá? Então, fica aí para dar um gostinho na boca para a semana que vem a gente sentar aqui e fazer um novo estudo juntos, porque o estudo é feito por todos e para todos. Então, eu agradeço